Santa Catarina teve boas notícias, o sul do estado ainda mais comemora. Na terça-feira à noite, Câmara dos Deputados em Brasília aprovou, ontem foi dia de aprovação de lei em favor do carvão na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Esse assunto eu vou abordar agora com o presidente da Associação Brasileira do Carvão Mineral, Fernando Zancan, que está conosco e explica aos telespectadores da NTV Record TV o que esse conjunto de leis significa. E a lei do Estado de Santa Catarina complementa a lei federal? Ela é apenas mais uma lei? Como nós devemos consumir essa boa informação da semana? Boa tarde, Zancan. Boa tarde, João. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. São um conjunto de um marco regulatório que se estabelece para fazer uma transição energética do mundo de alto carbono para um mundo de baixo carbono. Então, são dois programas, o programa federal, que se complementa com a lei estadual. Parece até coincidência, foi uma bela coincidência que as duas foram votadas praticamente na mesma semana, uma segunda de noite e outra ontem à tarde. Então, é claro que aqui em Brasília ainda nós temos que passar pelo Senado Federal, mas entendemos que o projeto tem todo o mérito e isso deve passar de uma forma serena e tranquila aqui em Brasília e depois ser promulgado pelo presidente. E aí em Santa Catarina, ontem, agora tem a ação de promulgação aliás, esse projeto veio do Executivo, do governador Moisés, foi um projeto trabalhado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, pelo secretário Buligon, que fez um excelente trabalho, e junto conosco, com os sindicatos mineiros, enfim, trabalhamos para fazer o que se fala de transição justa. O foco é o emprego, é a de manutenção de emprego, é não destruir valor econômico nem social. Então, o que está se fazendo são programas, Estado e federal, que visam manter a economia e visam manter o emprego. Por isso que se fala em transição energética justa. Essa decisão acabou sendo até mais rápida do que se imaginava, porque o peso dessa decisão ela é muito grande. E outra questão, Zancan, pode-se resumir assim, dizer que agora até 2040 está assegurada a produção de carvão, inclusive com alguns incrementos? João, pelo que está feito, foi definido aqui em Brasília uma forma de contratação de Jorge Lacerda. Nós tínhamos um problema em 2027 que foi equacionado. Então, dá previsibilidade para toda a indústria de carvão, a cadeia produtiva de carvão, pegando a mina, o transporte, a usina, para a gente ter tranquilidade para operar, para abrir novas minas e para montar um programa de transição. Ou seja, nós temos que, ao longo dos próximos 20 anos, trabalhar para ter uma nova economia do carvão, uma economia do carvão que tenha outros produtos, outros processos, mas sempre e com tecnologia de captura de CO2, coisa que nós estamos desenvolvendo aí na SAT, que é uma das tecnologias que são extremamente importantes para o planeta hoje. Ou seja, nós temos investimentos muito além do que aquilo que nós temos hoje nesses próximos anos. Incremento. Exatamente. Haverá aí novos negócios ligados ao carvão, ou também fora do carvão, e esses programas eles visam criar uma economia que mantenha os 5 bilhões de reais que gravitam na economia, que a cadeia produtiva gera da indústria do carvão aí em Santa Catarina. A aprovação da lei na Assembleia, sem ela, seria inviável a aplicação desse conjunto todo? Esse casamento eu queria melhor entender, Fernando. João, a lei ela fala em polos de transição e cria o polo do sul de Santa Catarina. Agora, a lei cria também ali incentivos de pesquisa e desenvolvimento, ela cria todos os mecanismos para você receber, cria um fundo de transição energética, ou seja, para o sul, né, para o polo do sul, que visa receber recursos que venham de programas internacionais, do próprio governo brasileiro. Então, essa lei que foi aprovada, ela nos dá a condição de vindo de Brasília recursos, receber e poder aplicar. E o que é importante é que esse marco regulatório, tanto federal como estadual, ele tem como participantes todos os stakeholders, todas as partes interessadas, os sindicatos mineiros, sindicato empresarial, associação do município, todo mundo é representado, todo mundo vai discutir de que forma nós vamos aplicar um plano de transição energética que a gente vai elaborar.
Hoje a gente fala de movimentação em torno de 6 bilhões de reais ano, a gente tem ouvido falar desses números, fala de 20 mil empregos. Esses números tendem a se manter, esses números tendem a crescer ou eles podem diminuir com outros avanços tecnológicos e outros procedimentos, Ancan? Qual é o cenário quando a gente fala de números? Quando se fala em transição energética justa, é para, no mínimo, manter o que se tem. Então, no mínimo, manter os empregos e a economia. É claro que nós vamos trabalhar, e aí tem as oportunidades que virão desses programas de novos investimentos. E aí a ideia é que a economia cresça, não é que ela decresça ou que fique estagnada, ela tem que crescer. Então, esse marco regulatório, esses dois marcos, nacional e estadual, vão criar as condições para a gente poder continuar com a mineração de carvão, trazer novas tecnologias, reduzir as emissões e gerar novos empregos e renda. Zancan, o cenário da energia no Brasil, não apenas ficando no carvão, mas temos um índice de crescimento, só não foi maior em consequência da Covid, mas tem aí uma barreira, que é justamente essa questão da energia. Como é que dá para traduzir isso, esse cenário hoje no país? Veja, João, nós passamos basicamente 10 anos, 11 anos sem crescer, né? Mas a energia sempre tem uma elasticidade, ela sempre cresce, mesmo que tu não cresça, ela cresce alguma coisa. Então, se o Brasil começar a crescer, realmente tem que entrar novas formas de geração, nova quantidade de geração, nova capacidade de geração de energia. Está entrando, mas isso é, de novo, o planejamento. Você tem que planejar para não ter possibilidade de falta. O que nós sentimos esse ano foi uma crise hídrica que faltou combustível para as hidráulicas. E aí as térmicas entraram, e as térmicas de carvão são as mais baratas, elas entraram e estão operando a pleno para aumentar os reservatórios. Só a Lacerda, operando no ano inteiro, ela preserva 5,1 dos reservatórios que tem no Sudeste, que é a maior caixa d'água, o maior reservatório que a gente tem. Então, é importante você crescer com renovável, você crescer com fonte térmica, existe um balanço aí praticamente de 80 a 20 de térmicas que vão crescer, e o carvão ele é competitivo com as outras fontes. No caso de térmicas a gás, ele é importado, ele é mais barato, ele é competitivo com gás nacional, e com óleo 10 vezes mais barato. Então, tem um espaço, e é importante a geração térmica, é importante a manutenção da indústria, e isso economiza a tarifa para o consumidor final, mantendo esse complexo João Lacerda, e isso é um dos temas que está na lei aprovada aqui em Brasília. Fernando Zancan, muito obrigado pela gentileza da entrevista aqui. Boa tarde. Boa tarde, obrigado. E se não falamos mais, um bom Natal, um bom 2022, com bastante saúde e paz a todos. A você e a todos também. Muito obrigado. Fernando Zancan, presidente da Associação Brasileira do Carvão Mineral, usa um exemplo que eu vi dele outro dia aqui no Balanço Geral. A usina termoelétrica de Jorge Lacerda está para o sistema como um grande gerador. Ele teve que funcionar a pleno, como acabou de dizer o Fernando Zancan. Ou seja, este gerador teve que funcionar o tempo todo. Esta é a realidade da questão energética. Uma boa notícia, 2 dias seguidos para o carvão.